Bom dia, eu sou Vinícius Carlos Vieira, esse é o Cinema Aqui e hoje a gente vai falar de cinema mesmo, de como ele acontece através de duas coisas chamadas persistência de retina e efeito Phi. Sempre chega uma hora que a gente decide que pode falar de coisas mais chatas do que ver filmes, então vamos a elas. Falar um pouco dos nomes difíceis e teorias científicas, como esse tal de cinema realmente funciona. O que a gente deve saber é que todos aqueles nomes ligados ao nascimento do cinema, Edison, Le Prince, Dixon, Bully e os irmãos Lumière, todas essas pessoas só pensaram em cinema por causa de uma imperfeição do ser humano. Simples assim. É uma falha na nossa visão que explica essa ilusão do movimento. E isso tanto se olharmos pelo lado da ótica, quanto se olharmos pelo lado da psicologia. Mas vamos por partes e deixar a psicologia para depois, caso tenha um depois nesse tipo de vídeo mais chato e você consiga ficar acordado até o final dele. Nosso primeiro passo, então, é a gente voltar para 1826, na presença desse cara chamado Peter Mark Roget. O rapaz era médico, teólogo e lexicógrafo, que se o Google não tiver errado, é alguém que escrevia dicionários. Peter Mark Roget apresentou um estudo falando sobre o efeito de ver as imagens vistas através das rodas de uma carruagem enquanto ela rodava. Nascia aí o conceito de persistência de retina. Ele apontava a capacidade da retina de manter a imagem intacta por uma fração de segundo, mesmo depois dessa imagem ter mudado. Nesse caso, as células de sua retina enviam a imagem para o seu cérebro, mesmo depois de receber o estímulo. E como a retina pode ser considerada um pouco teimosa e lenta, ela continua mandando essa imagem para o cérebro por um décimo de segundo, que numericamente falando é 0,01. O pulo do gato está nessa imagem ser trocada em um tempo menor que esse envio da mensagem da retina para o cérebro. Quando o tempo é menor, essas duas imagens estáticas se fundem no cérebro e ele passa a acreditar que aquilo é um movimento, já que não consegue identificar um espaço entre as duas imagens. Aqui entra em cena também aquele negócio chamado zoetrope, ou em bom português, zootropo, ambos vindos do grego zoe, que quer dizer vida, e tropo, que é girar. Quem disse que esse vídeo não ia conseguir ficar mais chato? O zootropo era uma espécie de brinquedo do século XIX, uma roda que dentro dela tinha um monte de pequenas fotos de cavalinhos e por fora só uma frestinha, e você rodava o troço e ia olhando pela janelinha e a impressão era que o cavalinho estava galopando. Chegando na psicologia e no efeito Phi, ele foi cunhado por Max Wettner em 1912 e já estava completamente ligado ao cinema em si. De acordo com Wettner, In 1912, German psychologist Max Wertheimer a ilusão do cinema era de ordem psicológica. O estudo dizia que se dois estímulos são expostos aos olhos em diferentes posições, um após o outro, e com um pequeno intervalo de tempo, os observadores perceberão apenas um único estímulo que se move da posição primeira para a segunda, fecha aspas. Junte tudo isso, você terá o que a gente conhece como cinema. E o segredo do cinema, na verdade, é a sua projeção. Essa projeção consiste de várias imagens estáticas que passam em frente a um obturador que abre e fecha na frente de uma fonte de luz que apaga e acende em uma combinação menor que aquele 0,01 segundo, que faz com que seu cérebro ache que tudo é uma imagem contínua. Pronto, temos então o cinema. E quanto mais imagens você coloca nesse espaço, mais diferente é a captação dessa imagem pelo nosso olhar. Mas isso é um assunto ainda mais complexo e a gente pode deixar para um outro momento. Enquanto isso não acontece, dê um like nesse vídeo, assine o canal. Se todo mundo gostar dessa chatice técnica, prometo que volto com mais vídeos desse tipo. Até mais.